Estou feliz, né, irmão, poder estar aqui essa noite, né? No segundo dia dessa campanha, né? Deus é bom, a misericórdia dele a cada dia fica sobre a nossa vida, né? Então, abra sua Bíblia, irmão, em Tiago, capítulo 4, no versículo 10. Tiago 4, versículo 10. Ele diz assim, irmãos: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Amém. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão pode se assentar. A oração já foi feita, né? Também estou feliz de poder estar aqui essa noite, a convite da pastora, né? De ministrar a palavra de Deus. Fico feliz por isso, né? De poder ter essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, aqui no livro de Tiago, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, no Novo Testamento, 4 Tiago. Louvado seja o nome do Senhor. Somente como introdução da mensagem, né? Temos no Novo Testamento 4 Tiago. Louvado seja o nome do Senhor. Um Tiago que era filho de uma mulher chamada Maria. Um Tiago que era filho de Zebedeu, irmão de João. Um Tiago que era conhecido como irmão de Jesus. Aleluia. E um Tiago que era apóstolo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia diz que esse Tiago, filho de Zebedeu, aleluia, foi morto à espada, né? Por ordem de Herodes. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas esses 4 Tiagos que encontramos no Novo Testamento, aleluia, serviam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, aleluia, poder estar aqui, né, nessa noite na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Sabemos que os dias são difíceis, dias que estamos atravessando, né? Que a igreja está atravessando. É dia difícil, né? Onde vemos as portas fechadas, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas o controle permanece na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Sabemos que, aleluia, nós sabemos pela palavra de Deus, aleluia, que o povo mais inteligente que existe, aleluia, não é o historiador. O povo mais inteligente, irmão, que existe na terra é o povo de Deus. O povo mais inteligente que existe na terra é a igreja do Senhor. Aleluia, que escolheu servir a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Escolheu estar na presença de Deus e servir a Deus. E quem serve a Deus não tem a sua vida por perda de tempo. Quem serve a Deus não tem a sua vida perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós atravessamos, irmãos, momentos difíceis. Aleluia, dias trabalhosos, como diz a palavra de Deus, são dias trabalhosos, dias corridos, aleluia, porque se aproxima a volta do Senhor. E pouco se prega sobre a volta do Senhor. Hoje em dia pouco se prega sobre a volta do Senhor, porque a maioria dos pregadores, aleluia, não estão interessados, aleluia, em ter uma vida separada. A maioria dos que servem a Deus não estão interessados, aleluia, no que Deus pode fazer, aleluia, em prol da sua salvação. Mas muitos estão interessados hoje em bens financeiros. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, em posições ministeriais, em posições, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o colocará em posições de destaque. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia, irmão, vai dizer que havia homens, havia pessoas de destaque na Bíblia que não eram conhecidos por homens. Havia pessoas na Bíblia que eram destacadas por Deus, foram destacadas pelo Senhor, mas não eram conhecidas por Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Aleluia, que Deus é quem destaca o homem, aleluia, da forma que Ele quer. É Deus que destaca o ser humano da forma que Ele quer. Porque o que vemos hoje são muitas pessoas que, infelizmente, muitos pregadores, aleluia, que infelizmente, aleluia, não querem se adaptar
na palavra de Deus, mas querem que a palavra de Deus se adapte a ele. Louvado seja o nome do Senhor, mas não é dessa forma, irmão. O Senhor nos chamou, aleluia, o Senhor nos chamou para que venhamos adaptar na sua palavra, e se adaptar na palavra de Deus não é tão fácil, porque se requer abnegação da vida, se quer abnegação, aleluia, se quer negar, aleluia, isso significa negar a si mesmo, e nem todos querem negar a si mesmo. Nem todos querem negar, aleluia, os prazeres da sua vida por amor a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquele que tentar salvar a sua vida, aleluia, de alguma forma na terra ele vai perder, aleluia, mas aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, aleluia, esse vai encontrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui no Novo Testamento, nós temos 27 livros no Novo Testamento. Esses 27 livros do Novo Testamento é composto por dois grupos, aleluia, são 21 epístolas, aleluia, 21 cartas. 13 delas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E temos aqui aonde lemos a epístola ao Tiago. Aleluia, não se sabe por certo qual desses 4 Tiagos que escreveu essa epístola, já que havia 4 Tiagos naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E, aleluia, nós precisamos, aleluia, precisamos entender que como perseguiram os profetas, aleluia, que foram antes de nós, assim diz a palavra de Deus. Houve perseguição ainda naquele tempo. Aleluia, a perseguição não começou agora. A perseguição veio devagar e começou desde aquele tempo, do tempo dos profetas, aleluia, que servia a Deus, do tempo dos pregadores, aleluia, que pregavam a palavra da verdade. E a maioria das heresias, irmãos, que infelizmente hoje, aleluia, são vistas entre nós, aleluia, não vem de pessoas que não têm conhecimento, mas vem de pessoas estudiosas, vem de pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, aleluia, mas pregam o que lhe convém, não pregam o que convém a Santa Escritura pregar, mas preferem pregar de forma que distorcem a palavra da verdade, a transformando em heresia. E não foi para isso que Deus chamou a vida dos pregadores, dos mensageiros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou com uma responsabilidade grande na sua presença, porque a responsabilidade, quero dizer para os irmãos, que não está somente sobre a vida de um pastor ou sobre a vida de um missionário. Quando falamos de responsabilidade, é sobre a vida de todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus. Aleluia, aceitar a Jesus, aleluia, pode-se aceitar a Jesus de duas formas. Alguém pode aceitar a Jesus simplesmente levado pela emoção, aleluia, ou alguém pode aceitar a Jesus de corpo, alma e espírito. Quando alguém aceita Jesus, aleluia, levado pela emoção, ele não permanece na presença do Senhor, aleluia, porque foi levado pela emoção. Mas quando alguém aceita a Jesus de corpo, alma e espírito, Deus faz uma aliança com essa pessoa. Aleluia. Deus faz uma aliança com essa pessoa e agora essa pessoa passa a ter responsabilidade com Deus e Deus passa a ter compromisso, responsabilidade com essa pessoa. Aleluia. Então quero te dizer com isso, aleluia, que muitas coisas que acontecem na nossa vida, aleluia, algumas são nós que buscamos, mas outras é permissão de Deus. Aleluia. Outras é permissão de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O próprio Jesus foi envergonhado. O próprio Jesus foi apanhado. O próprio Jesus foi envergonhado, aleluia, por uma nação inteira. Aleluia. Aí talvez alguém pense que nunca vai passar por humilhação do homem. Talvez alguém pense que nunca vai ser envergonhado. Rabachão da Rábia. Mas o Deus que permite a humilhação, irmão.
o Deus que permite a vergonha e a humilhação, é o mesmo Deus que coloca na exaltação, é o mesmo Deus que tira da humilhação e coloca na exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora precisamos entender que o que Deus mais requer da nossa vida, aleluia, é uma vida em comunhão com Ele, é uma vida em separação para Ele. Deus não está preocupado com bens materiais, como muitos estão pregando. Deus, quando chamou o Senhor, quando chama alguém para a sua presença, Ele não promete fazenda, Ele não promete riqueza, Ele não promete bens materiais, mas sabe o que Deus promete? A salvação da alma. Deus promete tirar a nossa alma, livrar a nossa alma do inferno, aleluia, e termos salvação da nossa vida, da nossa alma, na presença dEle. E as demais coisas, a Bíblia diz que Ele acrescenta na nossa vida. As demais coisas é Deus que acrescenta. É Deus que acrescenta conforme a nossa comunhão com Ele. Quando Deus vê sinceridade na nossa vida, isso toca o coração de Deus. Imagina só, o homem pecador, o homem sendo pecador, sabendo que é falho, sabendo que é imperfeito, mas, aleluia, mas esforçando para ter uma vida separada. Então não pense que Deus não se agrada, não pense que Deus não vê isso que Deus vê. Aleluia, Deus vê e Deus se agrada de alguém que se esforça na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, tu és especial para o Senhor. Tu não és qualquer um, como muitos pensam e como muitos criticam. O erro de muitos irmãos, o erro de muitos é criticar sem ver o que alguém está passando. O erro de muitos é julgar sem ver o que alguém está passando. Quando eu julgo, eu já estou errado. Quando eu critico, eu já estou errado. Principalmente eu criticar sem saber o que alguém está passando. A Bíblia diz que com a mesma medida que julgar, sereis medidos. Aleluia. Afinal de contas, somos ungidos pelo Senhor. Não pense que alguém que ungido por Deus é só um pastor, só um missionário, só um evangelista, ou só quem é separado para a obra de Deus, que não é. Ungido de Deus é quem faz a vontade do Senhor. Ungido por Deus não é só um missionário que foi separado, não é só quem é formado em teologia, não é só quem é formado em bacharelado ou quem tem um anel de formatura no seu dedo, não é. Pode ser alguém que não tem o conhecimento pleno da palavra, mas que tem vida com o Todo-Poderoso. Foi ungido por Ele, e ai de quem tocar num pequenino do Senhor, ai de quem toca no ungido de Deus. Coisa séria, irmão, é tocar no ungido de Deus. Essa palavra no sentido de tocar, não quer dizer de agressão física, não quer dizer apenas somente de agressão física, mas quando eu falo mal de um irmão, quando eu falo mal de um servo fiel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu estou tocando na menina dos olhos de Deus. Alguém precisa ter muita coragem para fazer isso. Alguém precisa ter muita coragem para tocar na menina dos olhos de Deus, que Deus escolheu para uma grande obra. Ainda que o teu chamado pareça pequeno aos olhos de muitos, aleluia, mas é importante aos olhos de Deus. O que você faz na presença de Deus tem muito valor. A tua obra, aleluia, a tua obra na presença de Deus, para o bom andamento da obra de Deus, tem muito valor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de angústia, mas há um tempo de alegria. Há um tempo de humilhação, mas há um tempo de exaltação. A permissão é do
eterno. O tempo é do eterno. Aleluia. Em Atos capítulo 1, aleluia, está escrito que o tempo foi estabelecido pelo próprio Deus. É Deus que estabeleceu o tempo. E Ele age no tempo como Ele quer. Hoje nós estamos no tempo da graça. Já se passaram 5 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Hoje, no tempo da graça, é a maior dispensação que houve até agora. E creio que será a maior dispensação, aleluia, que irá existir, aleluia, na face da terra. Porque é a maior dispensação que houve até agora. Porque Deus está dando tempo para salvar a muitos. Deus está dando tempo, aleluia, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que alguém morre e a sua alma pereça no inferno. Aleluia, porque afinal de contas, quando uma alma vai para o inferno, ela se lembra, aleluia, eu podia ter servido a Deus, eu podia ter ouvido a palavra do Senhor, eu podia ter dado crédito, e não dei crédito à palavra do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O maior interesse de Deus é salvação de alma. De nada adianta o homem granjear tudo aqui na terra, ganhar tudo aqui na terra, mas a sua alma ser lançada no inferno. Não adianta. Havia 2 homens, um era Lázaro e o outro era o rico. Os 2 morreram, mas a diferença é que o rico foi para o Hades, ou Sheol, que traduzido significa inferno. Lázaro, porém, era pobre, não tinha condições financeiras, vivia em humilhação aos pés daquele rico. Aleluia, mas a recompensa dele chegou. A recompensa dele não foi na terra, porque Deus tem, aleluia, para cada vida, Deus trata de uma forma. Agora quero te dizer, aleluia, que a tua situação, a tua história, é você que escreve. O teu destino não é Deus que escreve. O erro de muitos é pensar que por Deus ser precedente, aleluia, por Deus ser precedente, aleluia, conhecer todas as coisas, ser presciente, aleluia, conhecer o futuro. O erro de muitos é pensar, aleluia, que o seu futuro já está na mão de Deus e não precisa fazer nada. Não, a Bíblia diz que temos que nos esforçar. A Bíblia diz que temos que nos esforçar. Afinal de contas, quem vive pregando, dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, que Deus vai mudar a história, Deus faz. De fato, Deus faz. Mas não é com facilidade, como muitos pensam, irmão. Não é com facilidade que alguém recebe bênção de Deus. Quem me dizer aqui que recebeu carro, casa, aleluia, com facilidade, eu duvido que recebeu com facilidade, a não ser que foi herança dos seus pais, aleluia, aí é com facilidade, mas nada que vem de Deus é com facilidade. Sabemos que Deus abençoa, que é um exemplo. O Senhor me disse que me daria uma casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não pensava de comprar um terreno, eu pensava de comprar uma casa própria, aleluia. Deus me tirou da brama, permitiu eu sair da brama, estar desempregado, aleluia, estou sem serviço, estou parado no momento, mas o Senhor permitiu eu sair da brama, e com o acerto da brama, o Senhor me deu um terreno. Eu não pensava de comprar um terreno, mas a promessa de Deus foi de me dar uma casa. O Senhor já me deu o terreno. Agora, se eu quero a casa, eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar, e Deus vai agir. Aleluia! Aleluia! Quando o homem se esforça, aleluia, Deus se esforça em favor dele. Quando o ser humano se esforça, aleluia, ele alcança o que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é com facilidade. Muitos pregam um evangelho fácil, um evangelho só de vitória. Um evangelho, vem para cá que tu vai ganhar tudo.
Vem para cá que tu terás uma posição, aleluia, aonde não te colocaram, aleluia. Mas de nada adianta, irmão, de nada adianta ser levado pelo homem, ser levantado pelo homem e não ser ungido por Deus. O que adianta ser levantado pelo homem e não ser ungido pelo Senhor? Ungido por Deus não precisa ter status. Ungido por Deus não precisa ter, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, posição. Ungido por Deus precisa andar e adaptar na palavra do Senhor. Quem adapta na palavra do Senhor já é ungido por Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso quero esta noite te dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o efeito da palavra. A palavra de Deus tem efeito na vida de alguém. Se a palavra de Deus, que é poderosa, que é inerrante, que é conhecida como espada de dois gumes, aleluia, que é conhecida como martelo, que esmiuça a penha, aleluia, se a palavra de Deus, que é conhecida como palavra de Deus e espada do Espírito, tem efeitos poderosos em nossa vida, aleluia, imagine só, aleluia, a palavra de Deus agora na sua boca, a palavra de Deus agora sendo colocada na sua boca na hora do pior momento da sua vida. Aleluia, não foi isso que aconteceu com a nação de Israel em Ezequiel 37. Deus disse para Ezequiel, porventura pode viver esse vale de ossos secos? A Bíblia diz que eram ossos sequíssimos, aleluia, espalhados sobre a superfície daquele vale. E Ezequiel disse, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Quero te dizer que Ezequiel tinha uma incumbência. Ezequiel tinha algo para fazer. Toda vez que Deus te mandar, faça. Se Deus não te mandar, não faça. Mas se Deus te mandar, faça. Se tem certeza, se tem convicção de que Deus está te mandando, faça. E Deus disse para Ezequiel, então profetiza. Quando Ezequiel começou a profetizar, um forte vento veio dos quatro cantos da face da terra. Aleluia, não era o vento de Pentecoste, como em Atos capítulo 2. Aleluia, mas era um vento, aleluia, restaurador, era um vento transformador que colocou aqueles ossos de pé. Aqueles ossos simbolizavam ou representavam a casa de Israel, que era uma casa rebelde. Era conhecida como casa rebelde, nação rebelde, porque não aceitava a palavra dos profetas, não aceitava a profecia da boca de pessoas de Deus. Eles preferiam andar segundo o seu coração enganoso. E a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. Eles deveriam andar segundo a sua ótica humana e não segundo a ótica do Todo-Poderoso. É aí que muitos quebram a cara. É aí que muitos dão com a cara no muro. Aleluia. Quando pensam em andar segundo a ótica do homem, quando pensam em não obedecer mais, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, mas Deus está no controle. Se Deus está no controle, aleluia, haverá restauração. Se Deus está no controle, pensa bem, irmão, a nação de Israel, que era uma nação escolhida, aleluia, mas rejeitou o Senhor. A nação escolhida rejeitou o Senhor. A nação que Deus escolheu, a nação de Israel, desde a antiguidade, aleluia, rejeitou a Jesus no Novo Testamento. Quando Jesus entrou em Jerusalém, essa mesma nação rejeitou a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus ainda tem promessa com essa nação. Essa nação que viu água sair da rocha. Essa nação que viu milagres acontecer face a face diante deles. Rejeitaram a promessa de Deus. E Deus ainda continua guardando. Deus ainda continua livrando. Agora imagine só alguém hoje que não viveu o que esse povo viveu, que não viu o que esse povo viu. Mas a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é quem
não viu, mas creu. Aleluia. O que Deus faz por mim, irmão, o que Deus faz por mim e por você são coisas, aleluia, são coisas surpreendentes. Amém. O que Deus faz pela vida de um servo, de uma serva fiel, são coisas extraordinárias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus não mudou, não. É muitos que mudaram. Muitos que mudaram, aleluia, pela sua rebeldia. É muitos que mudaram porque não querem estar debaixo de uma liderança. É muitos que mudaram, aleluia, porque não querem andar segundo a palavra da verdade. Quem não anda segundo a palavra da verdade, sabe o que acontece? Está em rebelião. A Bíblia vai dizer que rebelião é como pecado de feitiçaria. Quem está em rebelião e não anda segundo a palavra da verdade, mas segundo a sua ótica humana, está trazendo sobre a sua vida, aleluia, maldição. Está trazendo sobre a sua casa maldição. Mas quem anda em obediência pode não ter um centavo no bolso. Quem anda, segundo a palavra do Eterno, não será desamparado. Pode o homem desamparar, pode a família desamparar, mas Deus adota por filho. Deus adota por filho, aleluia, e Deus não abandona um filho. Aleluia, aleluia. Quando alguém não anda segundo a palavra, não pode ser chamado como filho, mas é chamado por Deus de bastardo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não tem como filho, mas quem anda segundo a palavra, aleluia, a palavra é profecia, aleluia, que vai ao encontro da vida dele. Existem 3 formas que Deus fala. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existem 3 formas que Deus fala. O efeito da profecia, veja bem, Deus fala primeiro na maior profecia, que é indispensável, que é a palavra dele. Aleluia. Segundo, Deus fala através dos seus profetas, os seus vasos na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existem essas 2 formas que Deus fala, na profecia e na palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o Senhor falar, obedece. Vamos obedecer quando o Senhor falar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos obedecer a ordem do Todo-Poderoso na nossa vida. O erro de muitos, aleluia, é por achar que já conhece um pouco, por achar que já tem um pouco de conhecimento, querer desprezar quem não tem, querer menosprezar quem não tem. Eu cheguei agora aonde eu quero. Antes eu não tinha, agora eu tenho. Então agora eu tenho o poder de passar por cima. Agora eu tenho o poder de criticar. Quer conhecer alguém? Dá um pouquinho de autoridade para ele. Quer conhecer alguém? Dá camaroqueminasário. Dá só um pouquinho de poder para ele. E tu verás, Salamandagastura e Candarábia, se ele é teu amigo ou se não é. O verdadeiro amigo, ele está contigo, não só nas horas boas. O verdadeiro amigo, ele vai contigo até o fim. Ele vai contigo até o fim. Evangelho de Cristo é isso. Evangelho de Cristo tem de ser na prática e não na teoria como muitos pregam. Muitos querem que a Bíblia, a palavra da verdade, se adapte a elas. Querem viver na teoria, aleluia, não houve a teoria de Big Bang, que diz como a explosão, todas as coisas foram criadas. Não, mas é Deus que cria, é Deus que faz, é Deus que dá conhecimento, é Deus que levanta, Deus levanta para ajudar, Deus dá conhecimento para ensinar, Deus serve para colocar de pé, porque um dia alguém vai estar onde você esteve. Um dia alguém estará onde você esteve. Sabe quem é que Deus quer usar? É eu e você. Nessa hora Deus quer usar eu e você. Só que muitos têm feito ao contrário. Infelizmente. Muitos, aleluia, muitos por distorcer a palavra da verdade. Aleluia, foi posto em cima por permissão de Deus.
foi exaltado pela permissão do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora está tudo bem. Aleluia, eu cheguei aonde eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, se o irmão está passando, o irmão se vira. Aleluia, se o irmão está passando, o irmão se vira para o irmão chegar aonde eu estou. Não é assim. Aleluia, Deus quer te utilizar nesta última hora. Seja um canal de Deus nas mãos do Senhor. Seja um canal de bênção na mão do Senhor. Aleluia. Se Deus colocou diante de ti, aleluia, porque Deus confia em ti. Se Deus te deu, Ele confia em você. Entenda que enquanto por muitos foste humilhado, aleluia, enquanto por muitos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não confiaram em ti. Enquanto muitos não confiaram em ti, Deus confiou na tua vida, Deus confiou na tua chamada, Deus colocou nas tuas mãos. Não enterre o talento ou o dom que há em ti, você está numa grande obra. Foste chamado, não foi chamado pela voz humana, mas foste chamado pela voz do Todo-Poderoso, que te chamou pelo teu nome e ainda disse: tu és meu. Ele te chamou pelo nome, porque Ele confia em ti. Muitos têm desapontado, Senhor. A maioria que tem desapontado são conhecedores da palavra. Aleluia. Não estão interessados em salvação de almas. E nem sequer estão interessados na salvação da própria alma. Aleluia. Tem transformado a palavra de Deus em heresias. E desde aquele tempo, desde a antiguidade, a heresia vem sendo combatida em nosso meio. Até hoje, o erro de muitos é fazer assim. Se eu não pregar o que o povo quer, a porta vai se fechar e nunca mais vai abrir na minha vida. Quero te dizer, meu irmão, é Deus que abre a porta. É Deus que abre e é Deus que fecha. Se Deus fechar, Ele não abre. Mas se Deus abrir, eu quero ver quem fecha. Só Ele pode fechar. Se Deus abrir, só Ele que pode fechar. O mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. Eu vou pregar o que o povo quer, porque a porta vai se fechar e não vai abrir. Mas se tu pregares o que o povo quer, aí a porta vai se fechar. Porque Deus vai permitir. Mas seja valente, seja corajoso. Faça o que Deus manda. Se Deus te mandar, fala. Se Deus não mandar, fica quieto. Seja sincero, valoroso e corajoso na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se a porta se fechar, Deus vai abrir um portão. Deus vai abrir uma porteira. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus abre porta. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, mas eu estou passando um vento, do desemprego, aleluia, que a porta não se abre. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Já parou para pensar se é um teste de Deus? Já parou para pensar se Deus está te testando? Alabaçue, Candarabarraia. A Bíblia diz que Deus prova os corações. Deus prova os corações. Desemprego vem, irmão. Ninguém está livre de ficar de desemprego. Entenda isso. Não é porque eu sou crente, porque eu sou cristão. Aleluia, melhor dizendo cristão, porque crente qualquer um é. Aleluia, crente é aquele que tem alguma coisa. Mas cristão significa seguidor de Cristo. Não é porque eu sou cristão que eu estou livre, que eu estou livre do desemprego. Não é porque eu sou cristão, aleluia, que eu vou andar com o bolso cheio de dinheiro. Não é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há momento de angústia, há momento de choro, há momento de tristeza, há momento de tribulação, há momento que o vento vai passar, parecendo que vai arrancar tudo. É nessa hora, é um teste de Jeová, é um teste de Deus para a nossa vida. Quem era Jó na presença de Deus? Um homem fiel, um homem íntegro. Aleluia, da noite para o dia perdeu tudo. Perdeu, aleluia, perdeu a sua casa, perdeu seus 10 filhos, até a sua esposa o abandonou. Aleluia, na hora de maior aflição, ela diz que abandona o seu Deus
Deus testou ou não testou Jó? Foi um teste de Deus para Jó. Aleluia. E no último capítulo, no final da história de Jó, melhor dizendo, aleluia, a Bíblia vai dizer que Deus mudou o cativeiro de Jó. Aleluia. Deus mudou o cativeiro de Jó. Quero te dizer que o nosso destino é nós que escrevemos. Aleluia. Ninguém nasceu para ir para o inferno. Ninguém nasceu para viver de sofrimento. Não. Ninguém nasceu para viver de derrota. Não. Ninguém nasceu para ser humilhado, fracassado. Não. Aleluia. Nós vamos ter o que nós queremos. Aleluia. Mas isso só acontece de acordo com a nossa, aleluia, com a nossa perseverança, insistência e de uma vida com Deus. Aleluia. Deus tem compromisso de quem tem compromisso com Ele. Quem tem vida com Ele, quem tem compromisso com Ele. Pode ser o pior momento da sua vida. Pode parecer que não tem jeito, mas na hora que parece que tudo vai de mal a pior e que não tem jeito mais, aleluia, Deus sempre mostra uma luzinha no fim do túnel. E essa luzinha no final do túnel é a providência de Deus chegando na tua vida. É a providência do Eterno chegando na tua casa. Quero crer que nessa noite haverá milagre vindo ao teu encontro. Milagre de Deus vindo ao teu encontro esta noite. Muitos vão atrás de bênção, atrás de vitória, atrás de profecia, atrás de revelação. Eu prefiro ficar na posição que Deus me chamou e se a bênção, se quiser, vem atrás de mim, porque isso é promessa do Todo-Poderoso. Tu não precisa ir atrás de vitória, não. Tu precisa estar na fila da promessa que Ele te chamou. Não saia da posição que Ele te chamou. Aleluia, porque foi chamado pelo Todo-Poderoso e Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia, quem tem compromisso com Ele vai passar dificuldade, vai, ninguém está livre. Vai ser humilhado, vai, ninguém está livre. Aleluia, mas a exaltação virá. O dia da vitória virá. O dia da conquista virá. Aleluia, e até no deserto, irmão, Deus prepara banquete. Até no deserto, Deus prepara banquete. Vai entender o agir de Deus, vai entender o mover de Deus. Às vezes Deus usa alguém que nós nunca imaginávamos que Deus vai usar. Mas operando Ele, quem impedirá? Se Deus quiser operar, ninguém impede, irmão. Aleluia, Deus faz como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Quero crer que esta noite, aleluia, quero profetizar esta noite, milagre nessa reunião, milagre na nossa vida, portas fechadas sendo abertas. Já profetizo isso na minha vida e na vida dos irmãos esta noite. Porta do emprego sendo aberta. Em nome de Jesus, ninguém vai impedir, ela vai ser aberta em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus sabe que precisamos trabalhar. Aleluia, aleluia. Esse dia eu falei com o Senhor, aleluia, eu só quero trabalhar. Aleluia, estou desempregado, mas eu só quero trabalhar. Eu não estou pedindo nada para ninguém. Não quero que ninguém me dê nada. Eu só quero trabalhar para sustentar a minha casa e pagar minhas contas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O mundo pode estar em crise, mas a igreja permanece em Cristo. A igreja fiel permanece em Cristo. Quem permanece em Cristo não será livre de aflições, porque o próprio Jesus sofreu, o próprio Jesus passou, aleluia, mas a igreja terá livramento, a igreja terá livramento e proteção divina do Senhor, aleluia, porque é Deus quem guarda, é Deus quem protege, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Penso eu, irmão, eu penso comigo, irmão, que eu já passei. Eu penso comigo que eu já passei, não era mais para mim estar vivo, aleluia, na presença do Senhor, não era mais para mim estar vivo, aleluia, embora sendo novo, aleluia, mas já houve momentos na minha vida, aleluia, que eu achei que eu ia partir,
guardou. Quero te dizer, o Senhor te guardou até aqui, aleluia, aleluia, o Senhor te guardou até aqui, aleluia, porque Ele conta com a tua vida e porque a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. Creia na providência de Deus na tua vida esta noite. Aleluia. Continua batendo porque a porta vai se abrir. Continua fazendo a tua parte. Quero te dizer, o que é para Deus fazer, nós não conseguimos. Nós até podemos tentar, mas Deus não precisa de ajuda. Porque o que é para Ele, Ele faz. Aleluia. Agora o que é para o homem fazer, Deus não vai fazer. O que é para mim fazer, eu preciso fazer. Aleluia. Lázaro estava morto há 3 dias na cidade de Betânia. Quando Jesus chegou naquela cidade, disse, tirai a pedra. E alguém disse, já cheira mal. Aleluia. Já cheira mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Lázaro estava morto há 3 ou 4 dias. Aleluia. E alguém disse, já cheira mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse, tirai a pedra. Tirai a pedra. A pedra não poderia ser tirada por Deus. A pedra tinha que ser removida pelo homem. Há impedimentos na nossa vida que nós temos que tirar. Há impedimentos na nossa vida que Deus está esperando nós tirarmos. Quando o impedimento sair, o milagre vai chegar e não vai ter quem impeça, irmão. Não vai ter quem impeça. Quando sair o obstáculo, quando sair o impedimento, o milagre vai chegar na nossa vida. Quero crer que haverá milagre de Deus na nossa vida, nessa campanha. Quero crer que nesta noite eu estarei levando o meu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que nesta noite não será somente mais uma reunião que estarás participando. Aleluia. Que ouve falar que Deus abençoa, que ouve falar que Deus muda a história. Aleluia. Mas creia que haverá milagre. Creia que haverá transformação. Creia que haverá mudança.